Olá, vamos aqui para mais uma gravação da gente nessa série das aulas um pouco mais longas, em que a gente vai falar sobre a civilização Inca. Você deve ter percebido na thumb, né, deve ter até pensado que existiu algum tipo de erro ortográfico quando eu coloquei na nossa thumb Inca com K. Mas isso tem um motivo, né? Aqui eu boto com C e até na própria descrição do vídeo eu coloco com C para facilitar um pouco na busca das pessoas, né, pelo vídeo e para ficar um pouco mais próximo do que se vê em livro didático ou em algumas questões. Mas algo interessante que a gente quer deixar claro para vocês nessa grafia com C e na grafia com K não tem nada a ver com questões contemporâneas acerca de Big Brother Brasil e etc. Não tem nada a ver com isso. Mas, obviamente, que a gente se aproveita um pouco da piada, né? Porque ela é sempre interessante. Enfim, né? Vale ressaltar que é um vídeo que está sendo gravado em 2021, né? Se você ver esse vídeo daqui a algum tempo, você busca Big Brother Brasil 2021 que você vai entender, talvez, um pouco dessa piada. Mas, enfim, dessa pequena referência. É porque Inca com K diz respeito à nomenclatura de um governante do Império Inca, que era chamado de Sapa Inca, né? Que seria uma espécie de categoria de nobre ou categoria mais acima num estamento social, se a gente for pensar desse jeito, um pouco mais dado às pirâmides sociais que a gente está acostumado a ver quando estuda povos gregos, povos romanos, povos antigos dos mais variados. Se a gente pensasse nessa estrutura hierárquica aí de organização e sociedade, os Incas com K seriam aqueles que ocupariam os postos mais acima e o Sapa Inca seria a figura do imperador, propriamente dito. Então, você vê que esses notáveis, por riqueza, por prestígio, por status social, propriamente dito, eram um número reduzido de pessoas dentro da vastidão desse império, né? Onde a gente vê a extensão máxima do Império Inca puxando ali quase que toda a Cordilheira dos Andes, né? Pega territórios de vários dos países contemporâneos dali, desde Chile até um pouco mais acima do Equador, né? Digamos assim. Então você tem toda a extensão andina, foi um império gigantesco. Então você colocar um império desse com mais cerca ali de 10 milhões de habitantes para nomeá-lo com o nome, ou para batizá-lo, né, perdão, para batizá-lo com o nome de apenas alguns notáveis, por si só já é algo errado, mas a grafia Inca, com K, seria do idioma tradicional Quechua, né, o idioma que hoje é preservado principalmente pelo Peru. Né, o país Peru tem o Quechua como uma das suas línguas originárias, né, um dos idiomas que são reconhecidos pelo país como idiomas tradicionais, ou idiomas que fazem parte da sua cultura. Então, nesse idioma Quechua, o Inca seria escrito com K, né, e não com C. O Inca com C já é uma parte de uma transliteração ou de uma escrita um pouco mais dada para o povo espanhol. Né? Então a gente faz esse resgate, pelo menos na thumb do nosso vídeo, só para homenagear, de certa forma, essa cultura tradicional inca. E a gente quer falar logo de cara, assim, né, quando a gente começa a falar um pouco sobre Inca com K e etc., a gente quer falar que, na verdade, o Império Inca ele é formado por 4 grandes povos, né, digamos assim. Que aqui a gente vai colocar 4 grandes povos, não, 4 grandes regiões, que no idioma Quechua é chamado de Tawantinsuyu. Pode ser que eventualmente alguma entonação, alguma fala esteja completamente equivocada, mas vale dizer que é um brasileiro arriscando um pouco de um Quechua, muito mais aquilo de que se lê do que aquilo que de fato se fala com o idioma tradicional andino, né, ou o idioma tradicional peruano. Mas para você aqui no nosso mapa a gente tem escrito como seria, né, esses 4 Suyu, que seriam os povos dos 4 cantos ou das 4 grandes regiões do Império Inca. Cada uma dessas regiões tem um nomezinho bonitinho para você, cujos quais eu não vou sequer me arriscar de falar, que são esses 4 aqui, né? Uma mais ao norte, uma mais a leste, outra mais a oeste, outra mais ao sul. Mas a gente quer ressaltar, para a gente resgatar perspectivas culturais, a gente quer ressaltar aqui para você
duas civilizações em especial que são muito famosas por montarem um pouco da identidade, ou do que é chamada de identidade Inca, que são os povos Tiwanaku, certo? Que, para a gente compreender, né, onde eles estariam aproximadamente, são esses povos que se localizam próximo do atual lago Titicaca, né? Recomendo a você que, quando você tiver a possibilidade, ou se tiver a oportunidade um dia dentro, né, das devidas possibilidades, digamos assim, de viajar para conhecer o lago Titicaca, é bem interessante, porque é um dos principais focos, né, de atuação da marinha peruana, digamos assim, porque é um lago navegável que está a mais de 3.000 metros de altitude e ele faz ali, de certa forma, ele está presente em algumas fronteiras e é uma das rotas assim mais complicadas que a gente tem para ser feita a fiscalização de fronteiras, porque por ali passa-se muito tráfico de drogas, de armas, de produtos, né, pirateados. Então, atualmente o Lago Titicaca, né, que ele tem ali a região específica, a região de Desaguadero, é um lugar bem interessante para se entender como se funciona em dinâmica, né? Mas originalmente era o lar dos povos Tiwanaku, que vão trazer para a gente técnicas agrícolas de plantio propriamente dito, alguns princípios de bomba hidráulica, que eu já comentei até num outro vídeo, né, num outro vídeo desse mesmo canal, dessa mesma série, inclusive, que são alguns terraceamentos como esses aqui, certo? Deve ter aqui alguma imagem interessante que eu coloco para vocês desses terraceamentos, né, que a gente tem aqui, né? Quando você tiver acesso a esse mapa, você vai poder dar um zoom muito maior, né? Aí a gente tem técnicas de irrigação, a probabilidade de expansão dessas mesmas terras aráveis, certo? E trouxe também muitas como eu posso dizer isso de um jeito interessante? Nesse momento você percebe que esses vídeos são feitos totalmente sem edição, então esses espaços de isso é um pouco normal, como vírgulas sonoras de alguém que está simplesmente falando na aula que normalmente ocorre presencial, certo? Com muitas pessoas, e essas interações vão sendo construídas com um olhar de um aluno, uma dúvida de um outro aluno, e etc, e etc, etc. Mas eles vão trazendo para nós capacidades arquitetônicas muito interessantes. Aqui eu destaco para vocês o Portal do Sol, que é uma peça única, né, digamos assim, de pedra com cerca de 10 toneladas, um negócio gigantesco e muito pesado, que gera aí aquela lenda ou aquele mito, né, de que os povos ancestrais ou os povos antigos das Américas tiveram auxílio de extraterrestres para construir muitas das coisas que eles construíram nas suas cidades, fortificações, templos e etc. Mas a gente bem sabe que esse desenvolvimento arquitetônico ou essa capacidade de engenharia que esses povos desenvolveram é única e exclusivamente por conta do seu exercício matemático, do seu empenho, de fato, em ter que transformar paisagens com muita pedra, paisagens em altitude, em terrenos habitáveis, terrenos cultiváveis, né, otimização de espaços, né, na sua casa, na sua vida, você consegue fazer isso e às vezes você vê um quarto que é muito pequeno, que você consegue colocar muita coisa nele, ou às vezes você vê uma casa que é muito grande, que você consegue otimizar cada vez mais esses espaços. Isso também, né, acontecia com esses povos antigos das Américas, né, que a gente está falando aqui dos Tiwanaku. E a grande impressão que fica, ou dessa lenda, né, que é criada de que foram auxiliados por extraterrestres, é justamente o assombro que os povos europeus, os espanhóis, tiveram quando chegaram aqui e viram edificações tão complexas e conceitos arquitetônicos ou de engenharia tão complexos quanto os que eles viram aqui, né? Existem relatos de viajantes espanhóis daquele contexto de um total assombro com a tecnologia desses povos e com a riqueza desses povos, né? O ouro sendo visto como algo relativamente natural no dia a dia
dessas civilizações. Então, prefere-se criar essa mística de que eles tiveram auxílio de extraterrestres do que reconhecer que, de fato, essas sociedades americanas tinham desenvolvimentos tecnológicos muito à frente do seu tempo, inclusive à frente dos europeus, que foram os seus conquistadores, né? E a gente sabe que existe também essa questão da narrativa, né? O conquistador ele tem que subjugar a cultura do seu povo conquistado. Caso contrário, ele não seria tão conquistador assim, né? Que é uma espécie de conceito de conquista cultural ou de domínio cultural. Então, como somos herdeiros dessa tradição europeia de interpretação da história e etc., a gente quer mostrar aqui que existe um desenvolvimento arquitetônico, de engenharia e etc., e mostrar o porquê que as coisas são vistas com assombro e como são mostradas para a gente com programas bizarros feitos alienígenas do passado e etc., que na verdade reflete aí uma visão eurocêntrica muito grande, um fortíssimo preconceito contra as civilizações que estão fora desse eixo europeu. Repare isso da próxima vez que você vê um seriado estranho feito esse. E mais ao sul, na região de Cusco, os povos Wari, certo? Aqui a gente tem um dos principais sítios arqueológicos encontrados ali cerca de um pouco, acho que por volta de 2008, se a minha memória não me abandona, encontrou-se esse sítio arqueológico que é chamado de Cerro Pátapo, né, que seria a montanha Pátapo, né, Cerro do espanhol seria montanha. Essa montanha que trouxe muitas informações até então desconhecidas ou que não tinham essa evidência factual por fonte, digamos assim, né, fonte física nossa, a palavra me fugiu totalmente. O patrimônio histórico material, digamos assim, né, agora se tem e se cada vez vai se conhecer muito mais, cada vez se vai conhecer mais sobre os povos Wari. Hoje está particularmente difícil fazer esse vídeo porque a língua está embolando, né? Eu estou aqui com muito calor porque onde eu estou gravando, não exatamente no local, mas fora dele tem chovido bastante e eu não consigo competir com duas fontes de barulho, então eu tive que desligar a minha fonte de vento, então está um calor dos infernos onde eu estou gravando e lá fora chove sem parar, chove muito sem parar. Então, como eu não consigo competir com dois barulhos, apenas com um, eu tive que desligar o vento para que quando eu ficasse quieto, feito agora, nenhum barulho pudesse nos interromper na nossa aula, né? Para favorecer aí uma qualidade de áudio. Então esse calor me desconcentra um pouco, mas a gente está caminhando bem, creio eu, certo? E aqui a cidade de Cusco, que a gente tem um exemplo de um conceito arquitetônico, né, existente lá, que era das pedras por encaixe, né, grandes pedregulhos, essa aqui em especial é chamada Pedra dos 12 Ângulos, que se você contar os ângulos aqui, você vai ver que tem 12. Caso você não seja capaz, eu peço que você exercite sua fé e você acredite no que eu estou te dizendo. Mas do contrário, eu estou parando bastante aqui nesse frame do vídeo para você conseguir contar todos os 12 ângulos. É um conceito arquitetônico que diz que se essa pedra estiver estrategicamente posicionada no meio, né, com um tamanho específico, um peso específico, ela firma uma parede muito longa, uma muralha muito longa, sem necessidade alguma de qualquer tipo de argamassa ou coisas do gênero. Vale ressaltar que esses conceitos arquitetônicos aplicados na construção das fortalezas, na própria cidade histórica, né, o grande cartão postal que existe em Machu Picchu, digamos assim, são conceitos arquitetônicos que estão de pé até hoje. A gente está falando de cidades estabelecidas ali por voltas do século XIV, XV, né? Seria mais preciso a gente falar do século XV, né? E é uma região muito instável, né? Essa região do tá com um arquipélago na minha cabeça, mas é exatamente o oposto, né? A região dos Andes, né? A região da Cordilheira dos Andes é uma região muito instável, sismicamente falando. Então, vários e vários abalos sísmicos ocorrem ali, de menor intensidade, vez ou outra a gente tem abalos sísmicos maiores, né? Terremotos propriamente ditos, maiores, mas até hoje essa cidade segue de pé. Partindo agora aqui para um ponto um pouco mais factual e não tão contextual da nossa aula sobre o Império Inca, vamos falar um pouquinho sobre a noção de federalismo Inca,
que propriamente dita seria, a partir da cidade de Cusco, que seria a capital desse império, você administraria as 4 principais regiões, ou os 4 Suiú, que a gente comentou aqui com vocês logo no início, que seriam os povos dos 4 cantos e etc. Certo? Aqui você tem uma outra informaçãozinha acerca da capital do império, beleza? Né, de um outro povo originário ali da antiga capital do Império Inca. Os tópicos sobre religião, uma vez que a gente fala muito sobre alguns dos mitos, algumas das cosmovisões americanas nas aulas dos maias e até um pouco também nas aulas dos incas, né? A visão cíclica das coisas, a própria questão das divindades animistas, práticas xamanistas e etc. Não vem muito ao caso a gente se aprofundar tanto sobre tópicos acerca da religião. Você tem algumas religiões ancestrais andinas que têm noção de territorialidade, que têm noção de culto à deusa mãe, né? E aqui a gente, se pudesse ressaltar, a gente ressaltaria 2 divindades principais nesse tipo de culto animista, panteísta, propriamente dito, e xamanista também, que seria justamente a divindade mãe natureza, a Pachamama, e o deus Sol, o deus Inti, que ele é muito comum na maioria das representações que se vê acerca desse Império Inca, né, em muitos símbolos, né, de pedra, de ouro que foram herdados, né, para os dias atuais, você vê representações desse deus Sol, também muitas coisas referentes ao deus Milho, né, que é um outro deus muito importante, uma outra divindade muito importante na visão de mundo Inca, justamente porque o milho, a batata, né, são artigos agrícolas extremamente importantes para a dieta Inca, digamos assim. E vale ressaltar também, até como curiosidade, que quando nós, né, brasileiros, nós daqui falamos sobre milho, a gente pensa em um único tipo de milho em específico. Mas ao falar de milho dos Andes, você depois pode abrir um Google aí e pesquisar, é uma infinidade, né? Existe uma infinidade de tipos de milho que faz parte da dieta dos povos dos Andes, né? De todo tipo de cor, de todo tipo de tamanho, sabor, de utilização, desde sopas até sucos às vezes, são feitas, né? Então foge um pouco da nossa visão de milho que serve para pipoca e outros derivados ali de milho propriamente dito, né? O próprio cuscuz, né? E outras comidas muito apreciadas por nós aqui em tempos de São João, digamos assim. Mas fora isso, né, também a gente vê essa representação do deus Inti, aquela cara do sol, em algumas bandeiras, né, de nações contemporâneas, como Uruguai, Argentina e algumas outras também representando a cor, com a cor representada, certo? Um pouco da administração desse império. Tem aqui algo interessante para a gente ver, que eu não vou exibir a imagem, né, ao certo, porque ela pode ferir alguns direitos autorais do YouTube, então a gente não vai exibir a imagem. Depois, se você quiser, no link do mapa mental, você acessa, vê tranquilo, mas é só uma representação visual do que seriam esses quipos, que são espécies de cordões, né, feitos em corda, normalmente com lã de lhama. Lembrando, né, que a lhama é uma espécie de camelo, mas totalmente diferente do que seria o camelo, cuja lã ou o tipo de transporte, em alguns contextos até mesmo a carne, sempre foi de muita importância para os incas. E esses quipos são espécies de cordões feitos com lã de lhama, em que existem diversas outras cordas penduradas neles, onde o número de nós, a posição de nós e às vezes até a coloração de algumas desses feixes representavam contagens diferentes, né? Contagens essas por muitas vezes feitas por meio de censos, que era uma prática muito comum na administração imperial inca, que era contar a quantidade de pessoas, contar a quantidade de oferta de alimentos, quantidade de distritos, né, as proporções do império, fazer esse tipo de conta. E para você contabilizar isso, utilizava-se muito os quipos. Então, vamos colocar a cor verde para contar a quantidade de criança, vamos colocar a cor amarela para contar a quantidade de milho que a gente tem, a cor azul para, enfim, e assim se seguia. E uma referência que a gente faz aqui é a referência a uma prática de trabalho chamada de mita.
não chega a ser a escravidão, certo? Porque escravidão propriamente dita, em um contexto americano, a gente tem implicações muito diferentes que a gente não seria nem capaz de colocar aqui nesse vídeo para explicar como seria a escravidão, entre muitas aspas, né, nas Américas. Mas a gente tem regimes de trabalho forçados, como a mita, por um determinado período de tempo em específico, normalmente para saldar algum tipo de dívida ou para pagar algum outro débito de alguma outra natureza que não fosse dívida de fato. Né, onde a pessoa vendia sua força de trabalho em exclusividade, normalmente para o Estado, na figura do império propriamente dito, para que a partir daquele momento em que ele está trabalhando compulsoriamente por um determinado período de tempo, ele vai conseguir atingir algum tipo de objetivo, desde quitar alguma dívida ou alcançar algum favor, etc. E esse regime de trabalho mita vai ser utilizado pelos espanhóis ao lado de uma outra prática chamada encomienda, quando você tiver a efetividade da colonização espanhola nas Américas, como regimes de trabalho escravo. Por isso que quando a gente fala da mita inca, a gente tem que fazer essa diferenciação bem marcante de que não estamos falando de escravidão, estamos falando de um regime de trabalho diferenciado, correto? E aí chegamos aqui às causas do que seria o trágico fim desse Império Inca. A primeira causa seriam as doenças, porque por volta de 1526, aproximadamente, você tem as primeiras expedições espanholas chegando aqui nas terras americanas. E desde contatos comerciais até os próprios contatos entre, né, civilizações, você tem a disseminação de várias doenças, né, vários vírus. Doenças essas que não encontram muita resistência em anticorpos dos americanos, justamente por serem de contextos totalmente diferentes. Né? E uma das coisas boas, talvez uma das únicas coisas boas que a gente tem nesse período de 2021 que a gente está vivendo para falar sobre doenças e potenciais pandêmicos ou epidemiológicos, é justamente que a gente está muito ligado, né, que uma doença tem sim o potencial de dizimar localidades e grupos inteiros de pessoas. E era o que estava acontecendo na América daquele contexto. Né? Então, desde os primeiros contatos até quando se efetiva, né, uma prática de vindas cada vez maiores dos espanhóis para cá, para as Américas, com um foco na colonização, no domínio desses povos, você tem diversos, né, indígenas, assim podemos chamar, diversos povos originários daqui, morrendo, falecendo para essas doenças trazidas por esses europeus. E um dos que falece é um Sapa Inca daquele contexto, onde seu herdeiro direto também vem a falecer, né, de complicações da mesma doença. Acredita-se que era algum derivado de catapora ou de sarampo, mas, enfim, vem a falecer. E aí abre-se uma disputa pela sucessão do trono no Império Inca. E essa disputa gera uma espécie de guerra civil, onde você vai ter duas figuras, ou dois irmãos, chamados Huáscar e Atahualpa, disputando internamente na guerra quem seria o próximo imperador. Huáscar mais ao sul, Atahualpa mais ao norte, e essas brigas deles enfraquecem internamente a estrutura do império. Então, quando os espanhóis chegam, eles já encontram o império um pouco fragilizado. E com um rapto de Huáscar e o próprio rapto de Atahualpa, você tem um pouco mais do domínio espanhol sobre os incas, porque muito fragilizados vão sendo subjugados por esse povo espanhol, pelos espanhóis, com, não vou falar facilidade porque nunca é fácil, né, mas com certa rapidez, talvez poderia dizer melhor. Huáscar logo é morto e Atahualpa segue preso durante um bom tempo, chega a oferecer recompensas, né, com cifras gigantescas em ouro e prata para a sua libertação, chega a receber até alguns golpes dos espanhóis, né, onde eles aceitam as recompensas, prometem, né, libertá-lo, mas não o libertam. E aí acaba no final por uma espécie de ordenança, né, da coroa espanhola, sendo morto como uma espécie de herege ou como
uma prática pagã, né? Ou como o herdeiro de uma tradição pagã, acaba sendo morto de um jeito bem brutal. E aí a gente tem, né, diversas lutas, focos de resistência incas nos Andes, durando aí mais de 50 anos, até da morte de Atahualpa até a gente ter o último imperador, chamado Tupac Amaru, finalmente sendo morto e consolidando-se de vez o domínio dos espanhóis sobre esse povo inca. E esse é basicamente um grande resumo, um grande panorama daquilo que a gente precisava falar com vocês sobre o Império Inca. E aqui eu me despeço, desde já, um grande abraço para todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!